Ok, vamos agora para uma questão assim, estilo Enem, né, com história comprida, sobre porcentagem. Ele diz assim: recentemente foram divulgadas notícias sobre a descoberta de uma grande reserva de petróleo nas camadas do pré-sal da Bacia de Santos. Até agora, só história. O pré-sal é um conjunto de rochas submarinas localizado em grande parte do litoral brasileiro que se estende sob uma extensa camada de sal. Em certas regiões, essa camada pode ter 2.000 metros de espessura. Cálculos da Petrobras, divulgados em 2011, estimavam investimentos de 15% do PIB brasileiro daquele ano com a exploração de petróleo nos poços de Bem-te-Vi, Carambá, Carioca, Júpiter, Lara, Paraty e Tupi. Só com instalações submarinas seriam gastos 30% desses investimentos. Sabendo que o total gasto com instalações submarinas será de 180 bilhões de reais, estime o valor do PIB brasileiro de 2011. Nota: os valores apresentados neste texto são aproximados. Então, ele fala duas vezes aí nesses percentuais. Ele fala nesse percentual aqui de 15% e fala nesse aqui de 30%. Então, como é que ele fala? Ele diz assim, que os cálculos da Petrobras estimavam investimento de 15% do PIB brasileiro daquele ano com a exploração de petróleo nesses poços. Só com instalações submarinas seriam gastos 30% desses investimentos. Então, 30% dos investimentos total é com instalações submarinas, que não tem a ver com a pergunta. Ele diz assim, que 15% do PIB brasileiro daquele ano seria gasto. E ele diz assim, sabendo que o total gasto com instalações submarinas será de 180 bilhões de reais, aí agora sim faz uma ligação, estime o valor do PIB. Então a questão, ela não é tão simples, porque você tem que interpretar, né? Então o que acontece é que 180 bilhões é igual a 30%. Mas de que? 30% de que? 30% das instalações submarinas. Aliás, 30% do gasto com as explorações do pré-sal. Então, 30% do gasto pré-sal. Então, aqui eu tenho uma ligação entre valor e porcentagem, e essa ligação aqui que vai me dar a condição de eu chegar até a resposta em valor, né? Em dinheiro. Tudo bem. Qual é a outra informação que ele deu? Ele disse que 15% do PIB é o valor que vai ser gasto com a exploração de petróleo no pré-sal. Então, esse 15% do PIB, o que é que é? É o gasto total. Então, 15% do PIB é o gasto total e 30% dos gastos é com exploração submarina, que corresponde a 180 bilhões. Agora aqui, isso aqui vai nos permitir fazer alguns cálculos, né? Então, por exemplo, eu posso calcular se 180 bilhões corresponde a 30%, né, do gasto no pré-sal, quanto é que seria 100% do gasto? Que esse 30% aqui é só na parte de instalação submarina, né? Ele fala aqui 30% investimento, ou seja, só com instalações submarinas seriam gastos 30%. Então, o que é o gasto total? É 100%. E seria quanto? Quantos bilhões?
regrinha de 3 simples e direta, né? Então, o nosso x aqui seria 180 vezes 100 dividido por 30, né? Multiplica assim, multiplica assim. Então, eu já posso tirar um zero daqui com esse. E o 18 dividido por 3 também é bem fácil, né? 18 dividido por 3 dá 6. 3 vezes 6, 18. Então, vai ficar o quê? 6, 0, 0. Então, o gasto total, né, seria de 600 bilhões. E esse gasto total no pré-sal de 600 bilhões corresponde a 15%. Mais uma regrinha de 3, né? Fugiu aqui. Aí eu vou colocar o quê? Que 600 bilhões, ele corresponde a 15% do PIB. Né? Não foi isso que foi dito aqui, ó? 15% do PIB é o gasto total com o pré-sal. E 30% do gasto total é só com a exploração submarina, que corresponde a 180 bilhões, que é o resumo da pergunta. Então, ele quer saber quanto é que é 100% desse PIB, né? Ou seja, o PIB brasileiro. Vou chamar aqui de Y, né? Vou mudar a variável. Então, se 600 bilhões corresponde a 15%, quanto é que é o 100%, né? Então, vamos fazer aquela multiplicação aqui. E o nosso Y vai ser 600 vezes 100 dividido por 15. Interessante que vai dar uma coisa misturada aqui nessa divisão, não é? Eu posso fazer assim. O 15 não é 3 vezes 5, né? Então, eu vou fazer o quê? Eu vou transformar esse 15 aqui em 3 vezes 5 e fazer logo essa divisão para não ter muito trabalho. Então, 6 dividido por 3 dá 2. E o 10 dividido por 5 também dá 2. Então, isso aqui vai me levar a 200, aqui, né? 200 vezes 20. Logo, o meu Y aqui vai ser 4, né? Mais 3 zeros, bilhões. Ou seja, 4 trilhões, né? O nosso PIB brasileiro. E aí ele fala aqui na resposta 4 trilhões de reais, né? Ou seja, estamos corretos em relação ao nosso cálculo, em valores arredondados. Porque eles falam aqui no gabaritozinho que o valor aproximado do PIB brasileiro de 2011, que foi de 4 trilhões e 140 bilhões. Então aqui é o valor exato, mas o que ele quer na resposta é um valor aproximado. E nós chegamos a essa resposta desejada.